Cecília Correia Batista tomou posse enquanto diretora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, em sessão que decorreu no auditório do IPT, diante de vários elementos daquela comunidade académica, desde logo docentes. A ERTE marcou presença nesta passagem de testemunho, à altura em que João Patrício, diretor cessante, quis elogiar a confiança nele manifestada para desempenhar funções desde 2019, abordando 4 eixos que foram tidos como fundamentais neste percurso. Começo esta minha breve alocução da mesma forma que comecei a minha intervenção no dia 20 de maio de 2019, quando o Sr. Presidente do IPT me investiu como diretor da STT, por agradecer o convite que me formulou para, na altura, integrar a equipa diretiva da nossa instituição e que, como se recordará, prontamente aceitei. Agradeço a confiança que em mim depositou na ocasião, para dar corpo a este projeto, no que à condução dos projetos da STT de natureza pedagógica, técnico-científica e de interação com a comunidade envolvente diz respeito. O plano de ação que na ocasião apresentei deriva de forma direta do plano de ação apresentado pelo Sr. Presidente do IPT, intervindo em 4 eixos fundamentais: oferta formativa, parceria com empresas e outras entidades, articulação com a vertente de investigação aplicada e transferência de tecnologia e conhecimento e internacionalização. Ao longo destes sensivelmente 3 anos de exercício de funções, que, não obstante algum reposicionamento subjacente a uma nova visão e a novos desafios, foram construídos com base no mandato anterior de 4 anos e alguns meses, foi desenvolvida atividade em cada um destes 4 eixos. Sem querer entrar numa apresentação exaustiva, gostaria de salientar o caminho percorrido no que à racionalização da oferta formativa diz respeito. Este caminho, nem sempre fácil, foi uma das vias fundamentais para responder ao desafio da viabilização financeira da nossa instituição, podendo-se dizer que se encontra, neste momento, numa fase de maior consistência. Foi, por outro lado, consolidada a relação entre a escola e a comunidade empresarial, regional e nacional, tendo-se visto nascer, e em alguns casos renascer, oferta formativa desenhada em associação com várias entidades dos sistemas formativo e empresarial. Por outro lado, a nossa escola contribuiu para a expansão geográfica da marca IPT através da criação de turmas de TESPs, de cursos técnicos superiores profissionais, em várias localizações da denominada Coroa Norte da região de Lisboa, no âmbito de consórcio criado com outros institutos politécnicos da região. Não queria deixar de me referir nestas palavras ao constrangimento que pairou sobre a maior parte destes 3 anos e que tem a ver com a pandemia da Covid-19, que determinou a alteração das metodologias de trabalho, tendo, num esforço de todos, sido possível garantir desde logo a lecionação à distância, e que de alguma forma retardou a concretização de alguma da atividade prevista, nomeadamente no que à internacionalização diz respeito. Tratou-se, por outro lado, de uma circunstância que colocou à prova a capacidade de resposta e de resiliência da nossa comunidade académica. Na sequência de um desafio para desempenhar outras funções que me foi lançado pelo Sr. Presidente do IPT e que novamente aceitei de imediato, chega ao fim a minha missão dos últimos 7 anos e meio como diretor da STT. Servem, pois, estas palavras para agradecer a todos, colegas, estudantes, funcionários não docentes, o trabalho e o serviço prestados em prol da nossa escola e do nosso Politécnico. Tal como sempre, estarei disponível para ajudar no que for necessário. Agradeço igualmente o contributo de todas as entidades industriais, empresariais, culturais, de formação e investigação, entre outras, que colaboraram com a escola ao longo deste período de tempo. A terminar, aproveito a ocasião para saudar a minha sucessora, a doutora Cecília Batista, desejando-lhe as maiores felicidades na sua nova missão, reafirmando-lhe neste momento que conta com todo o meu apoio. Cecília Correia Batista refere-se a professora no Instituto Politécnico de Tomar desde há cerca de 3 décadas. Agora diretora da ESTE, explicou as razões pelas quais aceita esta missão, quanto mais não seja por essa longa ligação à instituição, não deixando de admitir alguma apreensão pela altura do desafio.
Na parte final do ano letivo, recebi do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar o convite para assumir o leme da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, entidade que, como sabem, tem preenchido a minha vida profissional há quase 33 anos, 32 anos e muitos meses. Confesso que fiquei surpreendida pelo convite e, claro, um pouco apreensiva perante tão grande desafio. Trata-se, na verdade, de uma unidade orgânica com uma oferta formativa alargada e diversa e que engloba áreas exclusivamente de caráter tecnológico e outras áreas que agregam o cariz tecnológico ao cariz artístico. Esta escola disponibiliza 10 cursos de mestrado, 8 cursos de licenciatura, 11 cursos de técnico superior profissional e mais de 6 cursos de pós-graduação. Perante tão grande cenário, impõe-se agradecer o convite formulado e, mais uma vez, adaptar, mudar o rumo do meu trabalho pessoal no sentido de corresponder ao repto, também ao reconhecimento dado, mas sempre encarando isto numa perspectiva de missão que tem como objetivo primordial dar continuidade ao plano de ação traçado, em primeiro lugar pelo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar e depois transposto para o nível da escola pelo Sr. Diretor cessante, com as naturais diferenças que sempre existirão, até pelas minhas características pessoais. Recordo que destes planos de ação constam os 4 eixos basilares que nós já hoje ouvimos aqui na pessoa do Sr. Diretor cessante e que são constituídos, relembro, pela oferta formativa, pelas parcerias com empresas e outras entidades da região onde nos inserimos, pelo desenvolvimento de investigação aplicada e, portanto, consequentemente, a transferência de conhecimento e de tecnologia daí resultantes e também um eixo da internacionalização. Na minha visão, o horizonte temporal imediato é de cerca de 1 ano e pouco e por isso entendo que não se deve apostar em mudanças drásticas. Penso que o trabalho se deve centrar agora na consolidação da oferta formativa existente, mas numa ótica de evolução contínua. Para que esta evolução ocorra, será obviamente fundamental a participação de todos quantos compõem a estrutura da escola, numa interação que se pretende que seja forte e cooperante. O capital humano que possuímos é, sem sombra de dúvidas, o nosso grande trunfo e com ele formamos um corpo docente e um corpo não docente que necessariamente tem de se reinventar numa função colaborativa. Estamos todos a tentar retomar a normalidade depois de tempos difíceis de pandemia, ainda sem certezas absolutas sobre o futuro, acrescido pelas incertezas trazidas pelo conflito armado que ainda perdura, mas é tempo de regressarmos com maior vigor e esperança aos nossos gabinetes e às nossas salas de aula, para melhor capacitarmos os nossos alunos, numa síntese, se quisermos, para melhorar a qualidade das aulas e a qualidade do ensino. Precisamos também de voltar a ter a escola povoada, porque até mesmo os simples encontros de corredor podem ajudar a criar ideias ou a discutir metodologias que certamente depois poderão vir a ser introduzidas como os catalisadores nos projetos de investigação dos centros e laboratórios de investigação aqui existentes. Os alunos formados serão os nossos melhores embaixadores, porque, quando se forem colocados perante novas situações, já no mercado de trabalho, seja no mercado de trabalho em Portugal, seja no estrangeiro, por causa da globalização a que todos assistimos,
Quando esses alunos puderem resolver as situações que lhes surgem, graças aos conhecimentos que aqui lhe transmitimos e ao desenvolvimento intelectual que lhes proporcionamos, aí teremos a nossa missão a ser cumprida. Todavia, não será possível atingirmos o melhor nível sem continuarmos a realizar formação ao longo de todas as nossas vidas profissionais, independentemente da função que desempenhemos. A formação académica dos docentes é indispensável para a atualização dos conhecimentos e para impulsionar a capacidade coletiva, elemento que constitui uma forte mensagem de vitalidade institucional que os 40 anos de ensino superior que agora comemoramos nos obrigam e nos desafiam. As novas metodologias de ensino devem, na minha ótica, ser usadas sempre no sentido de facilitar a aprendizagem e de acompanhar a evolução natural desta nossa era cada vez mais digital e global. A diferença e a modernidade tornar-nos-ão cada vez mais competitivos e reconhecidos no exterior, o que é absolutamente necessário para criar novas parcerias e para dar consistência às parcerias que foram implementadas e que já existem. Este reconhecimento externo fortalece a dinâmica de internacionalização e projeta a instituição para fora de portas. Todos, mas mesmo todos, contamos neste processo. Quanto mais reconhecidos formos, mais conseguiremos aumentar a atratividade da nossa oferta formativa e, claro, mais vigorosos se tornarão os nossos cursos. Fecharemos virtuosamente este ciclo de ensino-aprendizagem se conseguirmos, com dedicação, acompanhamento e proximidade, manter os nossos alunos interessados nas formações que iniciaram, evitando o abandono escolar que se tem manifestado em crescendo e que urge combater. Sempre nos diferenciamos pela grande proximidade entre alunos, docentes e restantes funcionários. E perante as dificuldades que surgem na realidade cotidiana, eu acho que somos chamados a fazer ainda melhor, para superar os obstáculos que nos surgem, sempre com os valores defendidos pelo nosso IPT. Caríssimos amigos, o que pretendo dizer-vos, em suma, é que irei fazer o meu melhor dentro do espírito de entrega, de rigor, de diálogo, de consenso e de interajuda que eu tento praticar e defendo em todas as circunstâncias da minha vida e que, por consequência, proponho ser extensível às nossas vidas enquanto membros de uma instituição que cria e transfere conhecimento, mas também valores para a sociedade envolvente, o que, no fundo, é a razão de ser da nossa missão. João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, começou por explicar os motivos pela mudança na direção das escolas de tecnologia, evocando, por isso, um conjunto de fatores. Nós, começámos, a equipa da presidência começou um mandato que foi caracterizado por, eu diria, uma estrada muito turbulenta. O que eu costumo dizer é que tudo nos tem acontecido. Foi a questão da pandemia que obrigou à paragem, à presença de toda a comunidade na nossa instituição. Foi o trabalho em exclusivo, fazendo uso das plataformas digitais, que não traz a proximidade que é importante numa comunidade académica, onde diariamente todos aprendemos com as práticas, com o conhecimento, com até os hábitos que todos incorporam, desde os docentes, técnicos, administrativos, até os estudantes, trazem mais-valia
na prática diária ou no cumprimento diário à missão que nós temos e estamos comprometidos. Foram 2 anos diferentes do que nós estávamos habituados, foram 2 anos que nos permitiram também conhecer novas práticas de ensino, novas práticas de comunicação. Eu lembro-me que, principalmente na primeira paragem, as horas que nós dedicávamos, nós todos, comunidade, à tarefa principal, que é a formação, a componente letiva, que portanto, está mais relacionada com a necessidade de comunicação. Lembro-me que era das 8 às 8, o nosso horário de trabalho. Eu estava das 8 às 8 a conversar, a tentar manter viva toda a comunidade, mas não foi só eu, fomos todos nós, era pelo Teams, era pelos Zooms, era pelo telefone, enfim, nós recorremos a todos os meios para manter ativa toda a comunidade. E, desde já, a quem está presente, o meu agradecimento pelo facto de todos termos estado à altura e comprometidos com o que tem de mais importante, ou o que é de mais importante na nossa missão, que é preparar os ativos, os próximos profissionais, que eu digo credenciados, formados, para contribuírem para o desenvolvimento do nosso tecido nacional, naturalmente por via prioritária ou primeira, porque está mais próximo da região, mas o nosso objetivo é inserir-nos numa dinâmica nacional e participarmos nela, cumprindo a nossa missão. As minhas terceiras, portanto, o terceiro ponto que eu queria focar, aliás, são 4 dentro desta dinâmica, mas para a compreensão ainda, porque hoje, tomada de posse dos 2 diretores de escola, eu relembro aqui 4 linhas ou 4 ideias que são importantes em toda a nossa missão. A primeira é sermos mais eficientes na missão que nos cumpre. A segunda é sermos mais presentes na missão que nos cumpre, e a professora Cecília Batista já teve a oportunidade de dizer aqui a importância que é a presença de todos na nossa instituição, a presença contínua no tempo para além da atividade letiva, no tempo para além da atividade de laboratório de investigação, que muitas vezes nos obriga a estar mais isolados, mas também permite que sejamos acompanhados pelos nossos estudantes e a nossa atividade de investigação, a nossa atividade de desenvolvimento complementa a nossa atividade letiva, e é neste conjunto, para além, naturalmente, das atividades de extensão que estão associadas à passagem pela academia, à passagem para aquilo que é o ensino superior, desde o desporto à cultura, ao voluntariado, enfim, todas estas atividades conjuntamente farão dos nossos estudantes cidadãos ativos, cidadãos mais competentes, espero que com mais conhecimento quando saírem, mas principalmente a ser. Eu discuti há muito pouco tempo com a senhora Pró-Presidente para a comunicação a questão do ser, e nós aqui queremos também que os nossos estudantes sejam melhores cidadãos,
sejam pessoas melhores, principalmente quando ingressarem no mundo profissional em que a ética e o respeito pelo trabalho tutelem a sua atividade, sem esquecerem o que é pessoal, o que é familiar e saberem congregar todas estas atividades nas suas práticas diárias. Seremos com certeza, eles serão com certeza, desse ponto de vista, bastante mais felizes. Bom, nós olhamos para as questões relacionadas com a eficiência da instituição. Todos conhecem o que foi feito em prol da eficiência. Muitos de nós saímos da nossa zona de conforto, mas é próprio de uma instituição de ensino superior. Quem está no ensino superior sabe que a procura, que o desenvolvimento, que a investigação não é mais que andar por trilhos, muitas vezes muito complexos, e que muitas vezes nos obrigam a retroceder e a iniciar novos caminhos, porque a investigação, o desenvolvimento é mesmo assim. Já foquei a questão do mais presente, enquanto nós desenvolvemos esta atividade, se as nossas equipas, do qual devem fazer parte os nossos estudantes, avançarem em conjunto, todos nós seremos no dia a seguir melhor que no dia antes, e assim sucessivamente. A presença, o contacto, eu digo, social, é extremamente relevante no ensino superior. Eu ia dizer agora uma confidencialidade, mas foi no ensino superior que eu conheci quem é hoje a minha mulher. Portanto, também tem esta importância social. É nesta altura que essas interações sociais também acontecem, e nós não nos podemos esquecer que estamos numa região de baixa densidade. Um apelo aos nossos estudantes para olharem atentamente para esta questão e constituam família, que é muito importante para o nosso e para o futuro deles também. Eu escrevi aqui mais nacional. Nós queremos ser mais nacional e com isto queremos sair daquilo que nós era a nossa linguagem até há pouco tempo, que é um olhar preferencial. Naturalmente ele continuará para o território, mas nós temos que estar muito mais além do território. Temos que ser nacionais e temos que ser internacionais. Os primeiros passos para ser nacionais já estão aí, estão a acontecer. São as nossas redes de consórcio, a RPA 23, que foi consorciada com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e com o Instituto Politécnico da Guarda. É o Entre-Tejo e Mar, que é outro consórcio entre nós, o Instituto Politécnico de Santarém e a Escola Náutica Infante Dom Henrique. Estes dois consórcios estão a permitir o crescimento de células, do qual aquela mais avançada é a Academia de Ensino Superior de Mafra, com o qual estamos empenhadíssimos a dar relevância à formação que acontece aí, mas também em Sintra, em Loures. Queremos estar também em Vila Franca de Xira, isto é, queremos ocupar de alguma forma a Coroa Norte, como falava aqui o professor João Patrício, a Coroa Norte de Lisboa, como uma tarefa principalmente de formação, mas também de alargamento da nossa influência a esses territórios. Não disse, a RPA 23, enquanto que o consórcio Entre-Tejo e Mar é focado fundamentalmente na formação técnica senso-lato, formação de ativos que residem na Coroa Norte de Lisboa, e isto é uma tarefa de aproximação àqueles que podem vir a integrar a nossa comunidade académica.
o consórcio RPA 23 tem uma perspectiva um pouco diferente, que tem a ver com a proteção de bens e pessoas e as competências digitais. Nesta linha, portanto, que junta os territórios onde o Politécnico de Tomar, o Politécnico de Castelo Branco e o Politécnico de Gavar têm influência, nós vamos nos preocupar a lançar formações, principalmente no âmbito dos testes, das pós-graduações, das microcredenciações, que não são formações que neste momento estão a ser trabalhadas para disponibilizarmos formação a ativos e esperemos também nós, futuros estudantes de graus, licenciatura, mestrado, no Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, isto é, que venham de uma forma presencial tirar proveito dos nossos campos, quer em Tomar, quer em Abrantes, e do benefício que é pertencer à nossa comunidade académica. Mas dizia eu que nós temos uma perspectiva, naturalmente, de alargamento e de influência nacional. Queremos ser mais ouvidos e mais olhados relativamente àquilo que fazemos. Eu sei que neste momento todos estão a pensar em comunicação, ela está aí, nós estamos neste momento a aguardar ser auditados relativamente ao nosso Sistema Interno de Garantia da Qualidade pela Agência de Acreditação A3ES. Estamos a todo momento a aguardar a resposta, porque praticamente o sistema está aí, naturalmente com algumas críticas, mas é um sistema novo e como o sistema de qualidade implica, nós estamos aqui todos para trabalhar em conjunto no sentido de termos um melhor sistema. É melhoria contínua. Ainda há muita burocracia, eu reconheço, relativamente ao que está. Conjuntamente temos que trabalhar, eu diria, temos que partilhar responsabilidades. Eu, noutros fóruns, digo riscos, para que nós confiemos mais uns nos outros, e o Sistema Interno de Garantia de Qualidade também é um sistema que exige essa confiança. Mas eu dizia, no contexto nacional, portanto, que é uma das nossas perspectivas, suporta também um contexto internacional. E neste momento temos algumas propostas muito relevantes que nos pode aqui, é um termo que eu não gosto de usar, mas que fica bem aqui, alavancar a nossa posição internacional. Nós somos uma instituição pequena, temos o território mais ou menos ocupado com a grande parte das áreas que estão associados ao ensino politécnico, o alargamento para novas unidades orgânicas está a ser estudado, mas já está a ser estudado há muito tempo. É tentar perceber onde é que nós podemos crescer ao nível territorial. Agora há uma certeza que nós podemos incorporar e devemos incorporar relativamente à estratégia que é próxima, que é a internacionalização. Se nós conseguirmos ser expressivos internacionalmente, nós conseguimos também fazer eco dessa relevância, fazer eco dessas ligações para o nosso território e para quem nos observa. Nós somos muito observados no território e quanto maior for a confiança que nós damos para o território, mais crédito nós temos e com certeza que maior serão os projetos e maior será a relação que nós temos com os nossos territórios. Temos que estar próximo deles, mas temos também que estar numa postura internacional. E a nossa postura internacional vai ser
ou está a ser preparada com uma candidatura que aguardamos a todo momento os resultados. Candidatámos-nos a uma universidade europeia, estamos agora a preparar projetos na linha do Erasmus+, do Horizon, portanto, todos estes projetos que exigem redes internacionais nos vão permitir aqui começar a consolidar, a construir esta relação, esta rede, esta abrangência que é importante para a nossa instituição. É neste contexto, ou melhor, em todos estes contextos, que estará orientado o trabalho dos novos diretores de escola e do diretor de escola de gestão, que continua, mas é nestas novas perspectivas, digamos assim, que eles vão começar a olhar. Nós vamos ter que reunir e pensar cursos internacionais. Nós temos que reunir e pensar cursos integralmente em língua estrangeira, inglês preferencialmente. Nós temos que dinamizar e aumentar o número de mestrados mundos. Os nossos fluxos em termos de Erasmus, enfim, já começam a ser consistentes. Nós ainda temos muitas bolsas para distribuir e devemos fazer uso dessas bolsas, quer ao nível do staff, quer ao nível dos estudantes, porque é este mundo que nós precisamos, de quem vai lá fora, de quem vai olhar como os outros fazem, traz essas novas práticas cá para dentro, e é assim que nós crescemos. Nós falamos correntemente, quando estamos a discutir em reunião, em benchmarking. Nós temos que o fazer interna, e quando eu falo internamente, é aqui na instituição, que há boas práticas na instituição, há escolas que têm em determinadas situações de boas práticas, que as devem multiplicar, portanto devem partilhar, mas também na nossa rede de institutos politécnicos e, naturalmente, onde nós nos inserimos na rede de universidades de ciências aplicadas, e com certeza que já ouviram que está aí nas notícias do dia a importância que é o novo nome para os institutos politécnicos, novo nome que nos permite integrar de uma maneira muito mais consistente a rede de universidades de ciências aplicadas europeia, e daí a importância da nomenclatura Universidade Politécnica, eu diria já de Tomar, já estou a ver, o nome acho que nos traz mais valias importantes, até porque, como nós todos sabemos, ainda infelizmente o termo Instituto Politécnico tem uma conotação, enfim, que não é a melhor, e isto decorre da história, de uma história que começou no século passado, que trilhou naturalmente os seus caminhos e que nos permitiu chegar aqui. Mas é preciso dar também os saltos respectivos para nos permitirem alcançar mais e melhores objetivos. O doutoramento, fala-se aí, é importante, do meu ponto de vista, enfim, é uma não questão. Se nós nos lembrarmos, eu creio que nesta Assembleia, principalmente os meus colegas professores, a maior parte deles, para chegar onde chegou, quem tem o doutoramento, levou 12, 14 anos, eu levei 14 anos a concluir o doutoramento, e se hoje olharmos para o que se passa relativamente ao tempo mínimo necessário para obter o doutoramento, nós em 8 anos, 5 e 4, 7, não, 5 e 3, 8, 5 e 3, 8, em 8 anos nós conseguimos obter o grau de doutor, razão pela qual eu acho que é uma discussão que não faz sentido quando nós fazemos esta comparação. Hoje o grau de doutor não é um grau para progressão académica, hoje o grau de doutor
é uma mais-valia que pode ser incorporada pelo tecido empresarial, pelo tecido social. Hoje, um doutorado pode levar essa mais-valia para contributo da atividade e para valorização de todo o contexto onde nós nos inserimos, contexto esse europeu. Os nossos parceiros europeus já lá estão há bastante tempo, já olham para a questão dos doutoramentos como uma fase que é necessário fazer para emprestar ou para dar mais competências, mais conhecimento à atividade profissional que desenvolvem. Portanto, eu creio que, deste ponto de vista, o doutoramento tem que ser obrigatoriamente uma realidade, sendo que a carreira académica, naturalmente, deve ser olhada de outra forma, porque cumpre também uma carreira que a carreira académica pressuponha continuamente o hábito de estudo, de investigar, a procura do conhecimento, a procura da inovação, do desenvolvimento, e isto é muito importante. É muito importante na carreira académica, sendo que, e agora sublinho, enfim, eu ainda estou um bocadinho sozinho nesta vontade, e eu digo no âmbito do CSISP. Eu não sei se já repararam, os meus colegas professores, que nós, Rede Politécnica, Instituto Politécnico, não temos possibilidade internamente, os senhores professores adjuntos e coordenadores, internamente, de chegar a professor titular, topo da carreira, sem necessidade de recorrer a outro subsistema. Eu gostava que pensassem nisso e que tentassem olhar, enfim, em Portugal, qual é que é a carreira que necessita obrigatoriamente de um certificado de outro subsistema para chegar ao topo da carreira. Eu não podia deixar de dizer isto hoje, neste contexto, mas eu ainda não respondi à primeira pergunta. Porquê agora os diretores das escolas de tecnologia tomaram posse? Bom, a questão da direção da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes é relativamente simples de ser explicada, é uma evidência. A nossa colega, estimada colega, professora Sofia Mota, enfim, está doente, tem problemas de saúde e teve que se retirar, está de baixa. Ela já está, enfim, há algum tempo em baixa, tanto que teve que assumir, desde o ano passado, o senhor vice-presidente Nuno Madeira teve que assumir interinamente a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, mas eu não posso abdicar dele porque, enfim, de repente estamos a fazer tudo e não estamos a fazer nada e estamos-nos a dispersar muito. Saímos, como acabei de dizer, de uma turbulência muito grande. Estamos a entrar noutra turbulência muito grande, que é o facto de termos uma guerra na Europa e todos os esforços de toda a gente são poucos para aquilo que nós devemos fazer na nossa comunidade académica. Portanto, houve necessidade de fazer essa substituição agora. Enfim, nós sabemos que saímos de umas eleições, portanto, primeiro da pandemia, eleições do Conselho Geral, e para não misturar as coisas, o momento que nós encontrarmos que permite esta transição, enfim, um pouquinho mais calma, porque a turbulência está aí à porta, foi neste momento, foi hoje, foi esta semana, foi este mês, foi este período. Portanto, esclarecida a substituição pela professora Olinda Sequeira, à qual eu desejo as maiores felicidades como diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes,
cabe-me agora explicar porque agora a nomeação da senhora professora Cecília Batista, a quem eu, em nome da Presidência, e creio que toda a comunidade académica, agradecemos ter aceito o convite num exercício que é muito complexo, não é fácil, mas tudo se faz, conjuntamente com uma boa equipa e a nossa comunidade com certeza que está aí para ajudar. Mas dizia eu, porque agora? Ao descrevermos a importância que tem a nossa posição nacional e a nossa posição internacional, quando, enfim, nós, em termos de presidência e em termos de conjunto com os diretores das escolas, naturalmente, olharmos para todas as competências que são necessárias para segurar, principalmente para segurar todos os projetos que começamos a estar envolvidos, nós verificamos que éramos poucos. Éramos poucos para dar orientações. Somos poucos na nossa comunidade académica, certo? Somos poucos mais se tivermos em conta aquilo que queremos alcançar, mas acho que com comprometimento, com força, nós conseguiremos lá chegar e conseguiremos ser mais coesos e isto trar-nos-á, com certeza, mais sucessos e outras oportunidades. Vamos com certeza poder, eu espero que a curto, médio prazo, poder fazer crescer a nossa comunidade. Mas estava eu a dizer, na falta de alguém que nos pudesse segurar tudo o que envolve os dois consórcios que estão financiados no PRR, portanto no plano de recuperação e resiliência, não é recuperação, é outro tempo, e resiliência, não importa. Portanto, atendendo aos projetos que deram origem aos consórcios e ao financiamento importante que nós temos relativamente a estas operações e às operações que maioritariamente neste plano vão ser externalizadas, nós precisávamos de alguém que se dedicasse a esta relação entre as novas formações que nós temos que construir, que nós estamos a construir, e todas as operações que nós temos em campo e que obrigam naturalmente a um olhar presente, proximal e que dinamize a comunidade académica também para essas operações. E nada mais natural que foi olhar e tentar perceber quem é que estaria em melhor posição. O professor João Patrício tem estado a trabalhar nestas questões, tem estado a trabalhar também não só na rede nacional, mas na rede internacional. Eu não me esqueço que tens os mestrados mundos para fazer, portanto, faz favor, concentração nisso, mas foi este o momento que nós encontramos de tirar proveito da experiência, mas também colocar estrategicamente na Escola Superior de Tecnologia de Tomar a professora Cecília, que eu conheço desde que entrei aqui no Instituto. Eu não sei se eu entrei muito antes de ti, não é? Eu cheguei cá em 1990, tu eras uma catraia, e é desde o início, praticamente, que nos temos, enfim, que nos conhecemos, e que para esta fase, acredito, porque o futuro, enfim, eu não tenho bola de cristal, não é? Mas creio que é o momento certo e a pessoa certa para levar avante tarefa que se faz, complexa, mas que se faz de respondermos a esta procura incessante de sermos mais prestáveis à região, ao país e internacionalmente.
Eu vou terminar, eu já sei que já estou aqui há algum tempo, mas eu não podia deixar de abordar estes temas. Eu vou concluir solicitando a todos que acarinhem os novos diretores das escolas, porque, como todos nós vão aprender esta nova tarefa, nós todos estamos sistematicamente a aprender, e se nós funcionarmos como comunidade, certamente tudo será relativamente mais simples, e essa será a nossa vantagem face àquilo que está lá fora.